Bom dia, pessoal das redes sociais. Hoje, dia 10 de julho de 2019, nós estamos aqui no Mosteiro da Anunciação, da Diocese de Goiás, e eu, participando ali do cafezinho, encontrei com essa simpática pessoa que é colega de profissão, jornalista, Arcelina Helena. Eu li para vocês aí uma pequena história da vida dela, mas percebe-se uma pessoa muito simples, humilde. Ela escolheu a vida simples para trabalhar em favor dos excluídos e trabalha na comissão carcerária, pessoas que são realmente segregadas da sociedade. Arcelina, bom dia. Tudo bem? Bom dia, um prazer falar. Em qual é o estado mesmo? Rondônia. Estou falando com Rondônia, olha aí, eu conheço o mundo inteiro e não conheço Rondônia. Então, parabéns. Essa senhora aí, olha, ela já trabalhou nos principais jornais do país, Jornal do Brasil, Estado de São Paulo, que é um dos melhores, né? E foi professora de jornalismo em Brasília, né? Ela foi professora lá e ela se aposentou, está morando aqui na cidade de Goiás, e ela acabou de chegar da China e está escrevendo um livro sobre a China. 100 dias que ela ficou lá. Né? Como verdade, é que pode... Eu fiquei 100 dias na China e estava com a ideia de dar esse nome para o livro, mas a China foi tão difícil para mim, porque falar mandarim não é fácil, né? Sim. E qualquer lugar que você chega, se chegar aqui na cidade de Goiás falando inglês, falando francês, você não vai encontrar o povo falando essas línguas. Sim. Mesma coisa na China. Claro que tinha gente que falava inglês, francês, italiano, mas não era dentro do metrô, não era nas esquinas, não era nos restaurantes baixo nível, né, que eu ia, né? E então foi muito difícil para mim, mas o que aconteceu lá na China foi uma coisa fantástica. Eu encontrava anjos pelo caminho, anjos que me ajudavam, que me seguravam, que me mostravam o caminho, que achavam as coisas que eu perdia. Então o livro vai se chamar Na China com os Anjos. Ótimo. E falando sobre os livros, a senhora poderia mostrar pra gente aí o primeiro livro que você escreveu? Olha, ele não está aqui o primeiro livro. O primeiro livro chama Crônica do Salário Mínimo, mas se você for nessas estantes virtuais, existe ele para vender no sebo, porque a editora Record não fez uma segunda edição. Não Sim. Quis fazer uma segunda edição, quer dizer, todos os que puseram lá nas estantes virtuais que vende no sebo, você encontra esse livro, A Crônica do Salário Mínimo, que eu fui viver com salário mínimo para poder escrever o que é a vida com salário mínimo. Em que época esse livro foi escrito? Foi escrito em 1996. 96. Eu morava em Brasília. Aí você viveu durante um ano do salário mínimo, largou o salário de professora, de jornalista, para viver de um salário mínimo, para sentir na pele como era a vida sofrida do assalariado. Exatamente. Aí você colocou no seu livro como é a vida, né? Como foi a minha vida de salário mínimo e das minhas companheiras, e, enfim, do que eu pude conviver com, né? Naquela época que você escreveu, para hoje, existe diferença de viver do salário mínimo? Daquela época para a época de hoje? Olha, eu acho que naquela época, naqueles anos, o salário que eu ganhava era R$70. 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 Então, eu entrei no aeroporto, eu fui de avião para Belo Horizonte, mas depois eu só andava de ônibus, né? E então eu saindo de Brasília e o Fernando Henrique entrando. Então ele estava prometendo que ele iria subir o salário mínimo de 70 para 100, que era o valor, que ficaria igual ao dólar, né? O dinheiro brasileiro, quer dizer, o valor do salário mínimo relacionado com o dólar. Então ele... E esse livro aí, Além do Silêncio, ele conta a história dos mosteiros espalhados pelo mundo? Não, calma, menos. Menos? Menos. Eu estive em mosteiros da Europa, mosteiros budistas. Quais países da Europa? Eu tive em França. 10 países.
França, Bélgica, Inglaterra, Bélgica, Alemanha. Alemanha só na fronteira, França. Eu tive em 13 países. Romênia, enfim, Portugal, Espanha. Foi os contatos que eu fiz, porque eu para fazer essas peregrinações, eu tenho que ter contatos que me acolham, né? Sim. E nesse caso eu encontrei esses contatos muito interessantes, uma grande diversidade, mosteiros super modernos, criados no pós-guerra, outros mosteiros que existem há séculos, seclorum, e foi uma experiência muito rica, eu gostei muito dessa viagem. E depois desse livro você escreveu aquele que conta a história da diocese de... que o Dom Tomás, Dom Pedro Causadáliga foi bispo, né? Prelazia, né? Isso aqui é a Memória de Libertação. Foi também foi o Brasil, né? Eu tinha que escolher um canto do Brasil. Então o canto do Brasil que eu escolhi foi eu tendo tão ligada aqui a cidade de Goiás e ao tempo de Dom Tomás, que vivia uma relação muito boa com o nosso bispo lá da Prelazia de São Félix. Então eu fui para lá e foi uma experiência muito rica, mas dentro da mesma perspectiva de chegando lá, buscar as histórias. E que esse livro, ele narra que período da diocese? Narra o período das pinturas. Como feitas assim? pelo Cerezo Barredo. Quem que foi Cerezo Barredo? É um grande artista plástico que aqui posso mostrar para você pode pegar depois. Estão nas igrejas de São Félix do Araguaia e que conta a história do povo. Quer dizer, essa é a mesma proposta minha escrita e do Cerezo Barredo com pinturas. Olha aqui, Cristo ressuscitado, e quem é que está carregando a cruz? Não é nenhum militar, é o povo. A comunidade. Entende? É a comunidade. Então, e a comunidade pobre. Sim. Quer dizer, você vê gente descalça, gente sem camisa. Sim. Meninos trabalhando também, crianças. Aqui a Santa Ceia. A Santa Ceia tem até índio, olha aí. Representa a sociedade, representa né? A comunidade dessa região. Sim. Do Pedro Causadáliga e deste grande pintor, que é o Cerezo Barredo. Ele é vivo ainda, esse pintor? Ele é vivo, está bem velhinho, está lá na Espanha. Mora na Espanha. É amigo do Dom Pedro Causadáliga, né? É da mesma comunidade, é claretiano, e ele pinta, e o nosso bispo pinta e borda, né? Hoje ele tá bem velhinho, tadinho. Eu vi a entrevista dele. Coisa. Olha ele aqui, nessa fotografia. Magrinho. Essa aqui é uma prisão que foi derrubada. Aqui você tem os arames das terras que foram desapropriadas e o povo entrou na terra, né? E aqui o nosso bispo aí e o povo, entende? Sim. Aqui ele apresenta sempre as mãos de Deus. Aqui era uma pessoa morta, outros mortos, presos. Era tempo da ditadura quando ele escreveu isso. Beleza. Então, e tem vários, né, murais lá. Isso aqui é apenas um livro, né? Os murais são enormes. Agora, fazendo um resumo, da época que você atuou como jornalista, como professora, para a realidade de hoje, o jornalismo mudou para melhor ou para pior? Olha, o jornalismo tá mal, porque no papel ninguém mais lê, né? Ninguém mais lê. Ninguém mais lê. As pessoas fazem o que você está fazendo. Você não é o único. Então, as informações chegam de todo jeito. Então, é claro que o jornal ainda é Eu gosto de jornal, de pegar o jornal na mão e ler. Mas eu tenho 75 anos, né? A moçada não quer nem saber. Você gosta das redes sociais? Usa? Eu uso.
uso, mas não sou tarada, não. Não, não é bitolada não, né? Não. Você gosta mais de ir na banca, comprar o jornal e ler, né? O papel. Aqui em Goiás não tem banca e aqui não vende jornal. Eu tenho que ir para Goiânia para comprar jornal. É verdade. Jornal papel. Quando eu vou a Goiânia, eu compro. Jornal Popular, Jornal Opção, né? Que tem em Goiânia. Quando eu estou em São Paulo, eu leio Folha de São Paulo, né? Quando eu estou no Rio, eu leio os jornais do Rio de Janeiro. O jornal que eu trabalhava não existe mais, né? Tá, agora, falando um pouco da realidade do jornalismo atual, nós estamos vendo aí divulgação pelas redes sociais de notícias como se articulou o Poder Judiciário com o Ministério Público Federal para impedir a eleição do Lula, derrubar o PT do poder, enfim. Como você analisa toda essa situação envolvendo o Poder Judiciário, comandado pelo ex-ministro, ou pelo juiz Sérgio Moro, que atuaram com o procurador da República para impedir a eleição de Fernando Haddad na eleição passada? Como você analisa isso? Olha, eu acho que você, como jovem e amante dos novos meios de comunicação, você terá muito mais para falar do que eu. Mas o que eu vejo é que, o que eu desejo também é que se esclareça essa situação, né? E que as pessoas que acreditam, sabe, num Brasil onde não haja tantos pobres nem tantos desempregados, nunca ouvi falar em 300 milhões de empregados, é muita gente. 300 milhões, não é isso? Hoje nós temos 13 milhões. 13 milhões, sabe? 13 milhões de desempregados. É muita gente, gente. E daí fica se chateando porque não tem lugar nas prisões, porque a polícia mata, porque não tem onde pôr essa gente, mata e morre, e o povo morre porque lá vem as balas perdidas, principalmente os pobres, né? Quem está lá no 10º, 20º, 30º andar, não vai ter esse problema, entende? Então, eu acho que a minha possibilidade é mais de rezar pelo Brasil, porque... Tá difícil a situação, né? Terminar o meu livro da China... Tá bom, muito obrigado pela sua atenção. Não marcamos essa entrevista, ela aconteceu de surpresa, mas ela é boa, eu vou compartilhar e divulgar seu trabalho e também a sua missão, né? Como jornalista a serviço das pessoas mais excluídas da sociedade, os pobres, os abandonados, os injustiçados. Nós temos ainda gente maravilhosa como essa escritora, jornalista, que largou toda a sua família, a estrutura de São Paulo e veio morar aqui na periferia da cidade de Goiás para trabalhar em função dos mais desassistidos da sociedade. Parabéns pelo trabalho. E eu queria falar uma coisa interessante, porque nós falamos do DIAP, eu fui uma das fundadoras do DIAP, eu criei o jornal do DIAP, hoje já não tem jornal, é um site no seu computador, na televisão, seja lá onde for. E o DIAP é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Eu já cobri a área trabalhista. Quando houve a primeira greve do Lula, eu fui para São Paulo, eu estava no estado de São Paulo, lá tinha um monte de jornalistas, mas eu fui para São Paulo para acompanhar uma parte das primeiras greves do Lula. Então, o meu, quer dizer, eu poder trabalhar e ganhar o meu dinheiro, mas ao mesmo tempo estar junto dos trabalhadores, para mim isso foi uma coisa que me deu, né, a vida para minha vida. Parabéns pelo trabalho seu. Obrigado. Obrigada, tchau. Tchau.